Meu nome é Geraldine, eu atuo hoje no município de Saquarema, tanto pelo Estado quanto pela Prefeitura. Eu sou meio que uma exceção e eu sempre digo que eu sou privilegiada, porque eu decidi muito cedo pela história, e muito cedo por ser professora, e muito cedo mesmo, foi na segunda série do ensino fundamental. Eu sou precoce. E eu botei isso na cabeça e eu respondia para todo mundo, né? E aí, que hoje que é uma pergunta que me incomoda muito, né? O que você vai ser? O que você vai ser? O que você vai ser? E a gente reproduz essa pergunta sem prestar atenção nela. O que você vai ser? Então você não é nada. Hoje você não é nada. E quando a gente coloca isso para os nossos alunos, a gente está falando que eles não são nada. E a gente também está falando que a família deles não é nada. Porque eles vão ser alguma coisa se eles estudarem. Mas a maioria das famílias dos nossos alunos não chegou a isso. Então a gente está botando para eles essa questão de, vocês estão aí, vocês precisam ser, vocês vão chegar a um lugar, mas descarta o que você viveu, descarta a sua família, descarta suas vivências e suas experiências. Então, hoje eu tenho esse olhar, hoje isso me incomoda, mas é uma pergunta que eu respondi cedo e fiquei com isso na cabeça. Eu vou ser professora de história. Minha mãe quase morreu. Né? Ela falava, não, minha filha, você vai passar fome, faz outra coisa. Na cabeça dela era isso, porque ela via, né, como a profissão ela não tem o seu reconhecimento, não tem a sua valorização. Mas eu sou teimosa também. E aí, né, terminei o ensino médio, com isso na cabeça, contrariei todos os meus professores de exatas, porque eu era boa em exatas, e eu entrei na faculdade de História, dando aula de reforço de matemática, porque matemática tem mais procura que História. Então eu dava aula de reforço de matemática porque estava na universidade pública, mas eu precisava pagar a Xerox. Hoje a gente tem tudo em PDF, mas na época era rios e rios de dinheiro na Xerox. E livros já era da Xerox mesmo, porque o livro era da biblioteca. Né? Mas tinha a questão da passagem, tinha a questão da Xerox, então eu, né, a gente ia fazendo um dinheiro aqui e um dinheiro ali. Ao contrário da Leonor, eu nunca quis ser independente de sair de casa. Eu queria ser independente de pagar as minhas coisas e não ter que pedir dinheiro para ninguém. Mas sair de casa não, mas eu acabei saindo. Né? Mas aí vim para a UF, vim para a História, me achei, me descobri, mas na minha cabeça, como eu decidi muito cedo, e aí, né, História era para ser professora. Eu não enxergava a dimensão da pesquisadora, né, o ofício, da construção. Isso é uma coisa que eu descobri na universidade, na graduação, durante o curso. Eu entro aqui na UF em 2006, né, no segundo semestre, à noite. Sou a primeira pessoa da minha família a cursar uma graduação, a única até hoje a fazer numa instituição pública. Né? E aí quando eu fiz o vestibular, né, em 2005, passei, e as aulas não começavam nunca. E a família, né, família, os tios, avós, tudo ficava olhando pra cara do outro assim, ela tá contando história. Ela não passou, porque a gente faz vestibular num ano, para entrar no outro. E eu ainda entrei no segundo semestre, ficava todo mundo, não, isso é lorota, porque ninguém aqui foi, ela tá tentando, né, dar uma de bacana. Mas aí em 2006, segundo semestre, estava eu aqui, descobrindo que a história era mais do que ser professora. E aí era outra coisa que, né, sempre perguntam pra gente assim, gente, então você escolheu ser professora, escolheu essa disciplina, você teve ótimos professores de história, você teve ótimas aulas de história. Não, eu tive péssimas aulas de história. Se fosse pelos meus professores e pelas minhas aulas no colégio, eu nunca faria história. Porque a maioria das aulas, quando você chegava na sala, abre o livro, resumo do capítulo até o final da aula. E era isso, toda a aula. E que coisa chata. Eu não sei como é que eu não desistia no meio do caminho. É porque eu sou teimosa. Mas aí, né, então... E aí eu botei isso na cabeça. Eu sempre falei, eu não quero ser essa pessoa. Eu não posso fazer isso quando chegar na minha vez, quando chegar a hora da minha aula, eu não posso ser essa pessoa que eu tanto critiquei, que eu tanto achei que... Qual é? O que a gente está fazendo ali, né? E... Pensando em não ser essa pessoa, o início da minha prática docente, já como professora, dando um saltinho depois eu volto, né, foi na rede particular.
E aí eu não queria ser essa pessoa da decoreba, essa professora, né, do decorar, do você pega as partes do livro assim, você consegue encaixar as palavras, porque os alunos decoram aquilo como se fosse uma fala de uma peça de teatro. Eu não queria, e eu instigava eles de um outro modo. Mas a escola, né, a orientação, a coordenação, a direção não enxergava isso. E aí um belo dia eu tive um problema na escola, porque as provas não eram nos dias das aulas, era um calendário de provas, então quem estava lá aplicava suas provas. Eu fiz as minhas provas, entreguei, beleza. Quando eu cheguei no dia seguinte, ao que deveria ter sido a aplicação das provas, a direção me chamou, suas provas foram canceladas. Eu falei, mas canceladas por quê? Porque a professora de português falou que a matéria que está no caderno não é a matéria que está na prova, porque as palavras são diferentes. Aí eu, né, como que alguém que não é da área consegue julgar o meu trabalho e justamente vinculando a isso, a decorar, né, você tem que encaixar as palavras, né, que a gente vê muitos dos nossos alunos assim, eles fazem uma pergunta, eles vão no texto, eles não leem, eles saem procurando a palavra. E aí, porque isso é algo que é reproduzido muito, e eu não durei muito nessa escola. Eu fui demitida no dia da minha colação. A colação era de noite, eu fui demitida de manhã. Foi um presente. Hoje eu falo que foi um presente mesmo, porque estava tensa a situação. Mas no dia eu chorei, fiz igual a Algina, chorei o dia inteiro, né? Mas já cheguei na colação legal. Mas nisso eu tive um hiato, né, na vida profissional enquanto docente. Porque aí eu fiquei 1 ano e meio sem conseguir, né, outra colocação como professora. E aí as contas vão chegando, né, como eu sempre quis pagar as minhas contas, as contas vão chegando, o dinheiro que eu tinha guardado foi acabando, e eu terminei trabalhando com outras coisas. Quando eu me rendi a outras coisas, aí apareceu um outro colégio me chamando. Que esse eu já consegui, e aí colégio particular, né, essa coisa também. Você dá aula de história, então você também pega filosofia e sociologia. E você vai pegar do 6º ano ao 3º do médio. Então, era as 3 matérias em todas as turmas. A gente enlouquece, mas também é uma experiência e tanto, porque é aquilo, a gente sai achando que sabe as coisas, mas não sabe nada. E aí a gente tem que ficar estudando o tempo inteiro para poder dar conta e entendendo que são linguagens diferentes, são, né, e ainda mais de matérias que filosofia e sociologia a gente vê, a gente tem, mas é assim, né, não é aquela coisa. Mas aí era um local que eu até gostava de trabalhar, com exceção ao pagamento, que era esporádico. Eles pagavam quando queriam. Eu não entendia como alguns colegas trabalhavam só lá. Eu não conseguia entender como eles conseguiam dar conta das coisas, porque eu não trabalhava só lá nessa época. Eu tinha um emprego fora do meio docente, e esse que eu conseguia conciliar. E aí, né, porque as colegas falando, a gente fez vários concursos durante a graduação. Eu não fiz, não. Eu esperei acabar. Quando acabou, eu terminei em 2011, aí eu fiz o concurso em 2011, aí eu só fui chamada em 2014. Né? Eu esperei acabar, eu não sei, eu fiquei meio sequelada. Aí, aí quando o Estado resolveu me chamar em 2014, que eu já estava até falei, não vai sair esse negócio não, né? 2011 para 2014, eu já estava achando que não ia. Aí eles me chamaram para Saquarema, e aí onde entra Saquarema, né? Durante a graduação e os colegas todos, né, aquela época de Caxias paga muito, Caxias paga bem, então todo mundo queria ir para Caxias. Eu fazia o quê? Eu fugia do trânsito, eu falava, Caxias pode ser maravilhoso, mas eu morava em São Gonçalo. De São Gonçalo até eu chegar em Caxias, isso não é vida não. Pode pagar o que for, mas isso não é vida não, porque o trânsito, eu vou perder metade do meu dia ali. Então eu sempre fui, pode ser longe, mas não vai ter trânsito. Então eu falei, vou fazer para Saquarema, eu pego a reta e o corta-fluxo. E ainda, né, é um clima agradável, mais fresco e tudo mais. Eu falei, não, vou fazer para Saquarema. E aí todo mundo ia atravessando a ponte e eu fui no sentido contrário. E foi assim que eu fui parar em Saquarema. Aí eu falei, já que eu fiz
para cá, para o estado. Cheguei lá em 2014, bem, eu não fico preocupada com essa questão da escola, não. Não fico não me é uma questão. Eu gosto, se eu conseguir, né, manter tudo ali, para não ficar picado, porque a gente entra, geralmente às vezes pica, né? Eu consegui entrar numa escola só, eu tinha tempo sobrando, e até por isso que eu tive que sair dessa escola no ano passado, com essa questão de otimização, né? A escola que tinha 20 turmas passou a ter 8. E aí não tinha mais lugar para mim, porque eu era a última a ter entrado, e aí eu fui parar em outra escola no ano passado. Mas aí eu falei, vou fazer para a prefeitura também, tudo aquilo do lado. Então eu fazia para Araruama, Saquarema, Maricá, para manter ali, e isso continuando longe do trânsito. Tanto que abrir o concurso para a gente vai fazer? Não, tem trânsito. Vamos para o outro lado. Porque o trânsito me apavora. O negócio de ficar horas e horas dentro de engarrafamento não é para mim, não. E aí, né, começou essa minha relação com o Saquarema. De início, quando eu estava só com a matrícula do estado, eu ia e voltava 2 vezes na semana. Quando, em 2017, saiu a convocação da prefeitura, eu fui de vez para lá, me mudei. E aí eu fui obrigada, por isso que eu falei, nunca quis ficar sozinha, mas aí eu fui obrigada a sair de casa por forças, né, maiores que as minhas vontades. Mas durante, né, a graduação, a minha experiência com o estágio também, parte foi muito burocrática, e a parte que não foi burocrática era um projeto da Prefeitura de Niterói que teve na época, que eu queria lembrar o nome que eles deram, mas eu não vou lembrar, mas era uma espécie de reforço no contraturno para alunos que tinham dificuldades, né, ou de aprendizado, ou que as notas não atendiam às expectativas. E era no contraturno, era um professor e mais um estagiário. Então a gente trabalhava, era o mundo dos sonhos, porque não tinha um currículo fechado em específico, a gente trabalhava as habilidades do aluno e uma turminha com 6, 7 crianças. Você é um professor e um estagiário, era o mundo dos sonhos. Oi? Não era mais escola não, porque era da prefeitura. Era da prefeitura de Niterói. Era da prefeitura. Porque era em Piratininga a escola que eu pegava. Eu não lembro agora qual era o nome aqui, que eu vou lembrar. Mas aí eu fiquei um ano, né, nesse projeto que era magnífico. E as crianças, eu quero justamente trabalhar com a criatividade delas, potencializando isso, ajudando elas a se enxergar capazes. Né? Porque muito dos problemas, parte dos problemas dos alunos é não se enxergarem capazes, né? Porque eles não enxergam que é possível. E aí a gente desenvolvia isso com eles e, né, cada aluno tinha lá o seu portfólio, todo o material que ele produzia, e quando a gente voltava, eu falava assim, mas o aluno produziu isso? Mas ele fala, não dá nada. Justamente porque a gente trabalhava com esse outro campo, com essa outra dimensão, né, da construção do ensino. Então, era muito diferente da prática docente em si. Então, quando eu cheguei em sala, assim, eu, professora, eu era horrível. Eu não era a professora do decoreba, mas eu achava que a gente tem que dar conta do currículo. Tem que dar conta. E o currículo é gigante, mas tem que dar conta. E aí, com o tempo, eu fui passando, nem os alunos ficavam felizes e eu também não ficava. Não era né, o que eu tanto lutei para fazer não era uma experiência que estava me dando um retorno de prazer. Aí eu vi que, não, estou indo pelo caminho errado. Eu não tenho que dar conta do currículo. Óbvio que eu sou professora, então eu tenho que tratar o currículo, eu tenho que passar, né, e construir esse aprendizado com eles, mas eu também tenho que enxergar esses alunos. E eu falo que o maior elogio que eles me fazem é esse, que eles olham para mim e falam, professora, você é a única que conversa com a gente. Porque eu, de fato, eu enxergo eles, eu converso com eles, né? E aí eu vou acompanhando, meu irmãozinho nasceu, aí ele começou a engatinhar, o dentinho tá nascendo, não sei o que, e aí vem fotinho, e eu estou ensinando meu irmãozinho a falar o seu nome. Eu falei, coitado, não é muito difícil, gente. Os alunos têm, né, hoje é mais fácil, porque tem o filme da fadinha lá que tem meu nome, mas quando não tinha, era uma complicação até eles entenderem. Aí a menina fica ensinando o irmãozinho de 1 ano a falar meu nome, porque é uma relação você fala, né, de sentir, né, é uma relação de afeto. Eu aprendi
né, nesses anos de docência, e é sempre aquilo, a gente está sempre se reinventando, não é uma prática engessada, a gente está sempre buscando coisas novas, mas eu aprendi que funciona e que o melhor modo de chegar até eles, e eles participam, é por meio da relação de afeto. Vocês falaram sobre a questão de construir a docência a partir da coletividade. Eu, enquanto docente, me vejo muito sozinha em relação aos pares. Mas a minha coletividade são os alunos. São eles que me apoiam, são eles que constroem comigo, são eles que topam os projetos, as loucuras. E, né, são eles que me dão esse retorno. E aí, sempre, né, falam assim, turma tal, mas... E são eles que acabam cuidando de mim, porque a gente tem as fraquezas, né, a gente tem os medos e os dias que a gente não está bem. Eu venho de 2 semanas que o outono para mim é uma maravilha. Todas as ites atacaram, a sinusite, a rinite, a bronquite. E na semana passada eu perdi a voz. E aí eu continuei indo para o colégio, e aí eu falava baixinho. E aí eles se controlam, e aí eles me ajudam. Porque é o momento em que eles, né, dominam e vão levando a aula e eu fico ali só mediando. Né? E até porque era uma semana que... parte da semana tinha prova, então não demandava tanto. E eles, o tempo todo, eles controlam. E eles, toda vez que eu chego, eu falo assim, não estou bem. Ou às vezes eu não falo, porque como, né, eu sou muito assim, eles percebem logo quando eu não estou assim. E aí quando eu chego meio arrumada, meio caída, eles olham assim, aconteceu alguma coisa? Às vezes dá para falar, às vezes não, né, porque são crianças. Aí eu falo assim, não estou legal hoje. Gente, vamos fazer assim hoje, porque a professora não tá legal, porque não sei o que. Vamos, respeita aí. E aí eles começam a cuidar de mim, porque eles entendem que, né, eu falo que uma das piores experiências que eu tive na docência foi quando uma aluna chegou para mim e falou que queria que eu fosse a mãe dela. Isso para mim é muito chocante. Você que encontra um aluno ali 2, 3 horas por semana e ele te dizer que ele prefere que você seja a mãe dele do que a mãe que ele tem em casa. Isso pra mim foi... Eu olhei pra ele, eu não sabia se eu chorava, se eu abraçava, eu não sabia o que fazer. Né? Porque uma coisa é falar assim, eu tenho você como uma segunda mãe. Ele tem a mãe, ele considera a mãe é o amparo dele. Agora quando ele chega e fala, eu queria que você fosse a minha mãe porque eu não tenho isso, e algo que eu dou pra ele uma vez por semana, 2 horas, encontros assim, marcados, rápidos, dividindo uma atenção com uma turma inteira, isso pra mim é algo, e assim, eu vejo assim, né, eu trabalho numa escola de bairro, as minhas 2 escolas hoje são no mesmo bairro, no município de Saquarema, não chega a 1 quilômetro de uma escola para outra, né, é uma caminhadinha de 10 minutos. E aí, hoje eu também, né, por ser uma escola de bairro e o município, algo que eu estranhei muito quando eu cheguei em Saquarema, é que todo mundo sabia que eu não era de lá. Mas todo mundo sabia que eu não era de lá por quê? Porque ninguém me conhecia, porque lá todo mundo se conhece. São 83 mil habitantes. Todo mundo se conhece. Todo mundo é parente, todo mundo é primo, afilhado, padrinho, sobrinho. Todo mundo. E aí, você não é daqui. E aí, né, no estado não teve essa reação. Até porque o estado é muito móvel, mas para o concurso da prefeitura teve isso que você sente no Vidas hoje. Acho que o concurso de prefeitura a gente sente muito isso. Né? Quando a gente chegou nas escolas, eu via, vocês estão aqui roubando o emprego de quem é da cidade. Né? Vocês estão aqui roubando o emprego de quem é da cidade. Mas aí não foi nenhuma reação, né, do alunado, não. Foi dos próprios funcionários, porque de fato eram os contratados. E aí eu fui descobrir que eu trabalhei numa escola que a coordenadora, a orientadora, todas elas eram nesse esquema de contrato renovado anualmente, e já tinha uns 10 anos. Né? Porque essa questão de, é um município pequeno, a política impera muito, tanto que volta e meia me perguntam, o seu título é daqui? Né? A política impera muito, tem essa questão de... E tem famílias, né? Não é assim uma política pulverizada, não, é polarizado. Tem 2 famílias que elas se revezam ali. 2 mandatos um, 2 mandatos outro, 2 mandatos um, 2 mandatos outro. Então, tem
entrou uma família, coloca todo mundo. Saiu e fica nisso. E aí a gente ouviu muito isso, essa questão de vocês estão aqui roubando emprego, vocês estão aqui, mas era uma resistência mais do próprio corpo, que a gente foi descobrindo que 70%, né, era contratado. Hoje a gente inverteu esse número. Mas hoje, como o município é pequeno, eu já estou dando aula lá desde 2014, eu pego o estado e a prefeitura. Então, né, no estado eu comecei no ensino médio, desde o ano passado eu estou no NEJA, né, no noturno, e na prefeitura o Fundamental 2. Então já dei aí você deu aula para o meu primo, para o meu irmão, para minha mãe, você estava na formatura do meu filho, e aí eu paro no posto para abastecer, você é professora. Todo mundo sabe que eu sou a professora. Todo mundo me conhece. Não dá para fazer nada escondido também. Todo mundo sabe todos os passos que você dá. Né? Eu iniciei uma turma, né? Digamos que eu inicio uma turma hoje. Amanhã eu vou fazer uma caminhada na praia. Na segunda-feira já chega assim, eu vi você na praia no final de semana. Porque é assim, e eles vêm falar porque é normal, né? Não é nenhuma invasão, é super normal, porque, e agora, já até me confundem, já acham que eu sou da cidade, já não tem mais aquela coisa de, você é forasteira, você veio de fora. Mas 5 anos depois já é mesmo. Né? Agora eu já sou da cidade, porque todo mundo já me conhece, as pessoas que passam no ônibus assim, grita, eu já nem olho mais, eu só levanto a mão e já cumprimento, porque não dá para atender. Mas que é uma coisa de ser abraçada. Eu fui abraçada pelo município, né, justamente porque eu também me preocupei em abraçá-los, né, em fazer desses alunos, em mostrar que eles são importantes, que eles são únicos, né, em puxar pela criatividade, em fugir né, óbvio que não dá para ser toda aula, não dá para ser, sai da aula maravilhoso. Né? Até eles falam assim, eles costumam falar assim, a professora é muito boa, a aula é muito boa, a prova, né? A prova é sempre um problema, mas porque eles entendem que o meu olhar para eles é diferente, eles entendem que eu sou uma pessoa que eles conseguem falar, e isso para mim hoje, enquanto professora, vale muito mais do que passar né, a grade curricular que a gente tem para eles, porque a gente vai massificar aquela grade e ele vai sair dali muitas vezes não sabendo o que fazer com aquilo, né? Ele vai sair dali sem enxergar possibilidades, né? Eu tive uma aluna há uns 2 anos que ela queria, eu não lembro qual curso que ela queria fazer, mas ela falava assim, é muito concorrido, não sei o que. Eu falei, cara, vai lá assistir umas aulas para você ter certeza se é isso mesmo que você quer fazer. Ela, mas pode? Eu posso entrar na faculdade sem ter passado? Eu falei, claro que pode. Vai lá, assiste. De repente, nem é isso. Ou entra, né, busca um curso que tem matérias afins, faz e depois, né, para você ingressar. E aí você depois busca uma transferência lá dentro. E pode, isso existe, porque são coisas que para eles não é passado, não é tratado, né? A gente, pelo menos eu, passei por muitas salas de professores, eu já passei por alguns colégios, que discutem assim o tempo todo, a gente está aqui com os alunos para amanhã encontrar eles ali no balcão do supermercado, né? No caixa do supermercado. E aí a gente fica jogando os alunos o tempo todo para esse lugar. Nós minamos as possibilidades dele quando a gente não permite que eles sonhem. A gente vai matando todos os sonhos que eles têm, né? Vai moldando ali tudo bonitinho. E aí depois quer que ele saia dali querendo ser alguém, né? Querendo conquistar o mundo. Como? Se a gente disse o tempo todo que ele não ia chegar a lugar nenhum, que ele não era ninguém, né? Em Saquarema a gente tem um polo da FATEC, que é uma ETEC, é um polo grande. E aí o que se escuta muito a maioria dos alunos da FATEC são de fora, não são da cidade. Justamente porque os da cidade não se sentem capazes. Eles nem tentam, porque eles não se sentem capazes. Porque fica todo mundo dizendo ali, você vai sair daqui para ir para o mercadinho. Porque você vai ser o caixa da farmácia, da padaria, do mercado. Se for, também não é nenhum problema. Mas você pode ser outra coisa. É fácil? Não é, mas você pode.
quanto a gente fica matando sonhos, e hoje, assim, o meu trabalho é muito pautado nisso, em não matar sonhos, em fomentar sonhos, né? Não é fácil, é difícil. Sonhar, a gente sabe que é difícil, e construir esse sonho, e alcançar esse sonho é difícil. A gente não consegue nem sonhar, aí fica impossível. E o que eu busco e o que eu tento levar para eles o tempo todo é isso. Então, eu não sou mais aquela professora maluca de ficar, eu tenho que cumprir o currículo, eu tenho que tratar o currículo, mas eu também tenho e busco enxergar cada um deles, né? E também, né, que aí a gente fala que tem muita resistência, assim, né? Na prefeitura eu trabalho com muitos alunos com deficiência. E aí fala assim, mas o que fazer com um aluno com deficiência? E aí a gente esquece que cada um é diferente, que a gente já tem que tratar cada um diferente. E é o que a Ludmila falou assim, né, quando ela fala dos vídeos. Eu já produzi muitos vídeos com eles, com as turmas ao longo desses anos. Cada turma é diferente da outra. Podem ser 2 turmas da mesma série, do mesmo colégio, e você não consegue trabalhar com eles de forma igual. E aí dentro daquela turma que já é diferente, a gente tem alunos diferentes que você tem que ter abordagem diferente para cada um. Então, né, incluir isso é você de fato enxergar que as pessoas são diferentes, que elas têm, né, níveis diferentes de compreensão, de capacidade, de desenvolvimento, de criação, e que é o jeito delas, e é isso que compõe, é isso que faz o negócio funcionar. Mas não, a gente fica, vamos moldar aqui na caixinha. Não, você não cabe na caixinha. Então, você tem que entrar na caixinha. E esse não é o meu objetivo, esse não é a minha prática, não é isso que eu busco fazer, né? Eu falo que eu sou sonhadora, eu sou idealizadora e eu sou uma professora de sonhos.